feliz por estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus mais alto? Eu gosto de ouvir glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, eu quero bater um papo com vocês hoje, conversar um pouquinho. Muito obrigado, querida. Deus te abençoe. Quero bater um papo com vocês hoje sobre algo que Deus Ele colocou no meu coração nesses dias. Eu fiquei pensando na realidade de muitas pessoas que elas começam muito bem a sua trajetória de vida e elas terminam muito mal. Por que isso muitas das vezes acontece? Eu fiquei pensando também nas escolhas e nas decisões que a gente toma na nossa vida, que por vezes atrapalha a gente terminar a nossa caminhada de vida em sucesso. Deus Ele não planejou o fracasso para você. Deus Ele deseja que você viva uma vida de sucesso, uma vida abençoada. Mas tudo isso está ligado diretamente às escolhas que a gente faz no decorrer da nossa caminhada. Entre o começo da história da nossa vida e o fim dela, existe uma coisa que se chama processo. E no meio do processo existe uma coisa que se chama decisões e escolha. Deus Ele planejou para nós uma vida melhor. Deus Ele planejou para nós uma vida de esperança, uma vida de sucesso, uma vida de conquista. Mas somos nós que decidimos se nós vamos querer ou não isso para nós. Por isso que eu pensei no tema como não ser famoso pelo seu fracasso. Porque tem gente que é mais famosa pelos seus fracassos, pelos erros que comete, pelos pecados que praticam, do que propriamente ser alguém famoso por uma vida exemplar, uma vida realmente que glorifica e exalte o nome do Senhor. E eu olhei aqui, queridos, na Bíblia, para o livro de Juízes, capítulo 16, e no verso 29 e 30 eu encontrei a seguinte descrição de um homem que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para viver uma vida de sucesso, que tinha tudo para viver uma vida próspera, uma vida feliz. Um homem que começou muito bem a sua trajetória de vida, mas o seu final foi trágico. Eu quero ler com você Juízes capítulo 16, verso 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus: Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Isso aqui foi no final da vida dele. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Queridos, que final de vida trágico. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Sansão.
Sansão foi um homem que desde cedo ele foi separado e consagrado ao Senhor. Ele era um nazireu. E nazireu era aquela pessoa que na lei de Moisés se obrigava por voto a abster-se de bebida forte e não cortar o seu cabelo e tantas outras coisas, porque ele era uma pessoa separada, porque a sua família havia feito um voto. Era um voto feito pelos seus pais a Deus, e esse voto ele podia durar um período de tempo, toda uma vida. E a história aqui, queridos, conta para nós que por causa do seu cabelo, entre aspas, ele tinha uma grande força. Ele tinha esse segredo com ele, porque ele foi oferecido a Deus. Ele tinha tudo para ser um dos homens, como era naquele tempo, mais forte da sua época. Ele tinha uma grande força. Mas a Bíblia diz que um dia ele contou o seu segredo para uma prostituta chamada Dalila, que o traiu cortando o seu cabelo e conseguindo assim tirar toda a sua força. Algumas pessoas chegam a achar que essa história é uma história qualquer, é um conto, uma fábula, mas não é. Essa é uma história bíblica, real, que está registrada nos capítulos 13 até o capítulo 16 do livro de Juízes. A Bíblia diz que Sansão, ele teve muita força, e ele fez grandes coisas com essa força que ele possuía. Mas na verdade, meus amados, ele ficou muito mais famoso pelo seu grande fracasso, por ter contado o segredo da sua intimidade com Deus e ter perdido a sua vida tão promissora de forma tão banal. Existem coisas na nossa vida que a gente não pode repartir com qualquer tipo de gente. Existem segredos de Deus no nosso coração que a gente não pode compartilhar com alguém, com alguma pessoa, porque aquela pessoa, ao invés de te motivar ainda mais a continuar caminhando nessa relação com Deus, ela pode te afastar. Ela pode tentar seduzir você a andar por outros caminhos, a andar por outros lugares. E ao analisar o contexto dessa história bíblica, percebemos claramente que algo importantíssimo faltou na vida de Sansão. As escolhas erradas que Sansão fez, as decisões erradas que Sansão ele tomou na sua vida, tudo isso se deu porque Sansão não tinha autocontrole. Sansão não tinha domínio próprio. Sansão não sabia lidar com as suas questões interiores. E foi por causa disso, pela falta de autocontrole, de domínio próprio, que Sansão ele tomou muitas decisões erradas na sua vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me deparei com um artigo, e esse artigo diz que na Liga Nacional de Futebol Americano tem uma mensagem para os técnicos que desejam entrar na liga. E que mensagem é essa? A mensagem diz o seguinte: quer vencer? Então você precisa dominar a si mesmo. Mas por que o gerente geral da liga, ele colocava essa frase como lema para aqueles que queriam entrar na liga? E ele explicou o seguinte: como você pode exigir dos seus jogadores
autocontrole se você não tiver? Como você pode exigir dos jogadores domínio próprio se você mesmo não tem isso para oferecer? Eu fiquei pensando então, queridos, nessa verdade. E quando pensamos nessa verdade, chegamos à conclusão de que a Liga Nacional de Futebol Americano não foi a primeira organização a defender isso. Milhares de anos antes, Deus já havia ensinado e registrado na Bíblia a necessidade de termos domínio próprio. E se há um homem no Antigo Testamento que mostra que o talento e as promessas não vingam por causa da falta de domínio próprio, esse homem se chama Sansão. Eu quero mostrar a você 4 áreas na qual Sansão, ele carecia de autocontrole, autodomínio. Sansão carecia de autocontrole e domínio nos seus desejos sexuais. Ele casou-se com uma filisteia, a Bíblia diz isso, mas não se contentando apenas com este relacionamento, com este casamento. A Bíblia diz então que depois desse casamento com a filisteia não dar certo, ele procurou uma prostituta e ele se envolveu com ela. Havia um desejo sexual na vida daquele homem incontrolável. Aquele homem tinha um impulso carnal muito forte dentro dele, que cada dia mais o impulsionava a desejar as mulheres, que na verdade não deveriam ser as mulheres da sua vida. Porque as escolhas que ele fez em se relacionar com uma filisteia e com uma prostituta estava totalmente contrária à vontade e o querer de Deus para a vida dele. E por não ter esse autocontrole na sua vida sexual, ele se deixou corromper. Uma outra carência que Sansão tinha era a ganância. A Bíblia diz aqui para nós, na história bíblica, que ele tentou usar uma aposta injusta para forçar os amigos da sua noiva filisteia a enriquecê-lo com roupas caras. Ele era ganancioso, ele não tinha esse autocontrole, ele sempre queria mais, era ganancioso. Uma outra carência dele era a ira. Ele se irava de maneira repentina, fácil, constante. Ele podia estar aqui quinta-feira para ouvir a mensagem controlando a ira. A Bíblia diz que ele ficava sempre furioso quando as má notícias chegavam. E uma outra coisa era a vingança. Sansão viveu e morreu por causa da vingança. O lema dele era o seguinte: se me fizeram isso, eu também vou fazer. A gente percebe, queridos, que faltava autocontrole. Esse e muitos outros problemas são causados pela falta de domínio próprio. Sem o domínio próprio, você não conseguirá viver uma vida de sucesso. Você precisa dele para coisas simples e complexas, como superar um mau hábito, pagar suas contas, abandonar aquele relacionamento que não está dando certo. A gente precisa toda hora desse autocontrole, para que a gente não afunde a nossa vida em decepções, em fracassos. A gente precisa desse autocontrole para que a gente não tome constantemente na nossa vida as decisões erradas. Grave uma verdade no seu coração: o seu maior problema não são os outros, o seu maior problema é você mesmo. A falta de autocontrole, de domínio próprio,
que existe dentro de você tem tornado você o maior problema que você tem para superar as lutas e as dificuldades pelas quais você passa. O grande problema nosso, queridos, é que o timão está na mão errada, está no nosso controle, está na nossa direção. E toda vez que o timão da minha vida está nas minhas mãos, eu sempre vou errar, eu sempre vou fracassar, eu sempre vou ser reconhecido muito mais pelos meus erros do que pelas vitórias que Deus Ele tem preparado para mim. Então nessa noite pega o timão que está na sua mão, não importa se você é corintiano ou não, entregue esse timão nas mãos do Todo-Poderoso, porque é Ele que quer conduzir a história da sua vida. Por isso Deus disse em Provérbios: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O domínio próprio é fator-chave para qualquer pessoa que deseja alcançar sucesso. Porque, queridos, sem essa autodisciplina, provavelmente você não vai conseguir nada na sua vida. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes a gente passa por alguma coisa na nossa vida e a gente diz: é o diabo. Ah, pastor, é o diabo que está me atormentando. E a gente erra muito por não saber com quem nós estamos lutando. Às vezes o diabo não está fazendo nada, é apenas você que não entendeu que você é feito de carne e osso. Talvez você ainda não entendeu que, apesar de ter recebido Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, existe uma coisa dentro de você que foi colocada por Deus, que se chama natureza humana, que insiste em lutar e guerrear contra a natureza divina do Espírito Santo de Deus. Há uma batalha dentro de nós. Antes de lutar contra o mundo e contra Satanás, você e eu precisamos vencer a nossa própria carne, porque a nossa carne, ela é maligna por natureza, e ela sempre tende a nos empurrar cada vez mais para o precipício, e nos empurrar cada vez mais para cometer o erro. Sansão, ele pode ter sido o homem mais forte do mundo, mas sem domínio próprio, ele foi seduzido por uma prostituta. Foi seduzido por ela, pelas suas vontades, e por isso ele fracassou. Sansão teve força, mas não teve domínio. Sansão ficou famoso por sua falta de controle. Isso é uma coisa tão séria que hoje em dia as pessoas tentam quase tudo para obter autocontrole. Elas usam remédios, elas estão atrás de seminários, elas estão atrás de terapias, elas estão buscando cirurgias e pagam um valor altíssimo por tudo isso, e muitas das vezes o problema não foi resolvido. No entanto, quando você se entrega a Deus, você não precisa de mais nada, porque tudo que você precisa para te dar autocontrole, você tem dentro de você a presença do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, que te ajuda a viver uma vida com mais autocontrole. Eu sei que eu estou falando para homens fracassados aqui nessa noite. Eu sei que eu estou falando para mulheres fracassadas, independente da sua idade. Jovens, adolescentes, gente que tinha tudo para dar certo,
gente que tinha uma vida promissora, gente que nasceu para dar certo, mas está dando tudo errado exatamente por causa da falta de autocontrole da sua própria vida. Você não precisa terminar a sua vida como Sansão terminou, porque essa palavra aqui é esclarecedora, uma palavra simples, uma palavra para você pegar nessa noite e aplicar no seu coração. O que fazer, pastor? Então, para não cometer os mesmos erros de Sansão. Pastor, o que eu preciso fazer para não ser famoso pelos meus fracassos? Se tem uma coisa que entristece o meu coração e o dos pastores também, é a gente saber e olhar para alguém que tinha tudo, mas tudo para dar certo e deu errado. Eu não me alegro com essas coisas. Eu não me alegro com o seu fracasso. Eu não me alegro com os seus erros. Eu não me alegro com os pecados que tem cada vez mais levado você para viver uma vida de decepções. Então, pastor, o que eu preciso fazer para não ser reconhecido, para não ser famoso pelos seus fracassos? Primeira lição. Eu aprendo aqui, queridos, que para não ser famoso pelo seu fracasso, admita o seu problema. É a primeira coisa. Todos nós que estamos aqui nessa noite, todos, não adianta você ter cara de santo, que isso não resolve. Não adianta você externamente ter atitude de santo, que isso não me engana. Mas todos nós que estamos aqui precisamos admitir algo que tem nos levado para viver uma vida de fracasso. Todos. Eu sei aonde é o meu ponto vulnerável. Eu sei aonde, se eu der mole, brecha, legalidade, o diabo ele vai tomar posse. A gente precisa, queridos, admitir o nosso problema. Desde cedo, na caminhada da sua vida, essa falta de autocontrole, esse desejo forte para fazer o que é errado, estava dentro de Sansão, mas em nenhum momento da sua caminhada de vida, do processo do seu começo até o fim, Sansão ele admitiu que tinha um problema. Olhando aqui para a Bíblia, a gente vai ver o seguinte: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Concupiscência de quê? Dos olhos. Ele viu, bateu o olho na mulher. Se tem um lado bom, é que Sansão era homem de verdade, porque ele gostava de mulher. Só que Sansão gostou da mulher errada. Você acredita que tem muito homem casado aqui nessa noite, que gosta de mulher, mas também gosta da mulher errada? Sansão, queridos, olhou para aquela mulher e viu uma mulher do povo filisteu. E quando ele voltou para sua casa, ele disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai disse o quê? E a sua mãe? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o seu povo? Assim de mulher. E mulherão mesmo. Coisa linda. No povo de Israel, israelitas lindas. Você tem que ir
aos filisteus incircunciso para conseguir esposa. Só que Sansão não quis admitir que ele tinha um problema. Ele disse ao pai: consiga para mim, e é ela que me agrada. Meus amados, Sansão, ele queria fazer algo que não agradava a Deus. Naquele tempo era contra a lei de Deus casar-se com uma mulher de uma outra nacionalidade. E pior ainda era casar com uma filisteia, uma mulher do povo filisteu, porque naquela época os filisteus eram os maiores inimigos de Israel, e os filisteus, eles dominavam sobre Israel. Sansão, queridos, aqui ele deveria ter admitido o seu problema de falta de domínio próprio, mas ele preferiu resolver o problema dele com a sua própria maneira. Sansão poderia ter ouvido os seus pais e avaliado a situação se ele possuísse autocontrole, porém, por não possuir domínio próprio, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão baseado em seu impulso carnal. Ele tomou uma decisão baseada nos seus desejos carnais. E toda vez que a gente toma uma decisão baseada nos nossos impulsos carnais, em nossas concupiscências, em nossos desejos errados, a tendência da nossa vida é o fracasso. Há muita gente aqui hoje fracassada. Há muita gente aqui famosa pelos seus erros cometidos, exatamente porque tomaram uma decisão errada, exatamente porque se permitiram deixar ser levado por aquilo que viu. Veja o que Tiago diz sobre isso. Tiago diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Você consegue entender o que Tiago diz aqui? Tiago diz para nós que nós somos responsáveis por nossas escolhas e comportamentos. Nós somos responsáveis. Com que frequência tentamos ignorar nossos problemas dizendo: eu não tenho esse problema? Talvez nessa noite você está sendo confrontado aqui nesse lugar, e repetidas vezes você está dizendo: eu não tenho esse problema. Pastor, eu não tenho nenhum problema na minha vida. Se você parar aqui nessa noite, você der ouvido ao Espírito Santo de Deus, Ele vai revelar aquilo que você precisa hoje admitir, para que você seja curado e restaurado aqui nesse lugar. Olha para dentro de você nessa noite e reconheça que você tem um problema. Não queremos admitir que temos um problema que está nos fazendo ser um fracasso. Porém, o primeiro passo para não fracassar é admitir que nós temos o problema da falta de autocontrole. Esse seu apetite sexual sem controle, que tem feito você, homem, a passar madrugadas em frente a um computador assistindo pornografia. Enquanto a sua mulher está dormindo, você está lá acessando sites pornográficos. Você é alguém que fica doido e louco para ver a sua mulher e os seus filhos saírem de dentro da sua casa, para que você fique sozinho. Você tranca a porta da sua casa, você entra lá onde está o seu computador e passa horas visitando o site pornográfico. Estou falando isso porque o Espírito Santo manda dizer hoje. Meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com o Espírito Santo de Deus. Meu compromisso é com uma igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus. O meu compromisso é com uma vida de santidade.
e muitas mulheres omissas têm aceitado isso dentro de casa. Que sentido, pastor? Talvez ela nem saiba, eu sei. Às vezes ela nem saiba que o marido está fazendo isso, que os filhos estão fazendo isso, mas é omissa porque não ora. Fica sentada na frente de uma televisão, assistindo novela, assistindo culinária. A vida de mulher casada é muito mais do que novela e culinária. Deus te levantou, mulher, como adjuntora do seu marido. É para você estar do lado dele. É para você cuidar da vida dele. Admita que você tem um problema. A minha vida foi curada, irmãos, porque eu admiti para minha esposa e para mim mesmo que eu tinha um problema com pornografia, e Deus restaurou e curou minha vida depois de tratamento. Então o que eu estou falando aqui, estou falando com autoridade, porque já passei pelo que você está passando. A grande diferença de mim e de você não é porque eu sou pastor e você não é. A grande diferença que há entre mim e você é porque eu botei minha cara para bater. Eu admiti, eu tenho um problema e eu preciso ser curado disso. Pode ser, queridos, que assim como as notícias de jornais, você não admite os problemas por conta de colocar outro assunto trivial na frente, ao invés de dar destaque para o que realmente é importante. Por isso, se você tem um problema a resolver com comida, bebida, palavras, temperamento, dinheiro, roupas, qualquer tipo de compulsão, tempo, sexo, você precisa de autocontrole, você precisa de domínio próprio, você precisa admitir que precisa de ajuda. Sansão, se ele tivesse assumido o seu problema, ele não teria fracassado. Se você admitir nessa noite que tem um problema, o tempo de fracasso vai chegar na sua vida. Eu aprendo aqui também, queridos, que para não ser famoso pelo seu fracasso, lidere os seus sentimentos. Porque se você não liderar os seus sentimentos, esses sentimentos vão liderar você. E a pior coisa do mundo é ser dirigido pelos meus sentimentos, por aquilo que eu sinto, pela minha vontade, pelo meu querer. Meus sentimentos são enganosos. Se você permitir ser liderado por eles, o final da sua história de vida vai ser semelhante ao de Sansão. Sansão lhes disse, olha aqui: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. No momento, meus amados, de impulso desenfreado, Sansão atacou e matou muita gente. E esse episódio aqui nos ensina que nós precisamos ter autocontrole sobre os nossos desejos e sentimentos. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você aqui nessa noite: você não pode simplesmente fazer determinada coisa só porque deu vontade ou porque veio um impulso dentro de você. Antes de você fazer aquilo que lhe deu vontade, você precisa avaliar, você precisa questionar, você precisa avaliar as suas consequências, você precisa lutar com aquilo, se aquilo vai destruir a sua vida. Não permita em nenhum momento ser governado por suas emoções. Por quê, pastor? Porque nem tudo que me dá vontade de fazer é correto. Nem tudo que me dá vontade de fazer é certo. A Bíblia diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Por exemplo, fazer sexo fora do casamento, ou se relacionar com uma pessoa que já é casada, não é ilegal para uma sociedade
sem valor e em estado de decomposição que a gente vive. Mas Deus diz que isso aqui é pecado, é errado. Fazer sexo fora do casamento, ou se relacionar com uma mulher que já é casada, e isso tudo tem consequências terríveis para quem escolheu viver nessa prática, por causa dos seus desejos desenfreados, por causa do seu impulso carnal. E aí? A gente pratica, queridos, muitas das vezes porque a gente quer se enquadrar na sociedade. Os jovens estão transando cada vez mais sem compromisso, exatamente porque eles querem ficar enquadrados dentro daquilo que a sociedade diz. É por isso que eles vivem dessa maneira. Só porque não é mal visto pela sociedade, você vai continuar praticando aquilo que é mal visto por Deus. Se você praticar, você vai sofrer as duras consequências, exatamente das suas escolhas e decisões. Nunca esqueça, nosso Deus é um Deus que nos respeita. Por isso, nunca esqueça que Deus respeita nossas escolhas e decisões. Nunca esqueça que cada escolha e decisão, ela tem a sua consequência. Engraçado que atualmente nós damos muita importância aos nossos sentimentos, achando que tudo precisa nos proporcionar bons sentimentos, senão não compensa. Essa aqui é uma característica de uma sociedade hedonista. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida do ser humano. É por isso que o ser humano ele anda de maneira desenfreada atrás do sentir prazer, do se deliciar nas coisas desse mundo. Na cultura hedonista, tudo gira em torno do prazer e do sentir. É por causa disso, dessas influências negativas, é que a gente precisa não dar tanta autoridade aos sentimentos. Sabe por quê? Porque nenhum sentimento que a gente tem, eles são dignos da nossa confiança. Os nossos sentimentos não são dignos da nossa confiança. Deus, Ele já nos lembrou que duvidoso e enganoso é o nosso coração. A palavra de Deus diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Guarda isso. Deus, Ele não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos. Portanto, aprenda a desafiar as suas emoções. Lidere elas antes que elas liderem você. Lidere as suas emoções, para que elas não te conduzam para uma vida de fracasso, para que você não seja reconhecido na sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, como alguém famoso, por causa dos seus erros, decisões e escolhas erradas. Mas eu aprendo com Sansão também que, para não ser famoso pelo seu fracasso, evite as áreas de risco. Olha o que a Bíblia diz. Certa vez Sansão foi aonde? Gaza. Misericórdia. E viu o quê? Uma prostituta, Dalila. Foi a uma outra cidade. Eu imagino se ele tivesse condições de viajar por muitas cidades, em todas as cidades, por causa do seu impulso sexual desenfreado que tinha, ele ia ver sempre uma Dalila. Jovens, vocês que estão se preparando para casar, cuidado na hora de botar o olho numa mulher, numa menina. Talvez ela possa ser uma Dalila na sua vida. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado, porque ela pode te levar e te afastar, mesmo estando dentro da igreja, porque a gente acha que dentro da igreja só tem gente que nos influencia por bem. Você está enganado.
Tem filhos do diabo travestidos de crente dentro da igreja, e estão exatamente nesse ambiente, nesse lugar, para te arrastar depois que você der legalidade para ele. Simplesmente Sansão se expôs. A Bíblia diz que ele foi atrás do problema. Ele já tinha problema com isso. De vez ficar quietinho lá, ele foi a Gaza e ali ele viu uma prostituta. Ele foi atrás do problema. Porque, queridos, um homem sem domínio próprio, ele faz se expor à tentação. Da mesma maneira que a Defesa Civil alerta a população sobre as áreas de risco na cidade, você tem o Espírito Santo e o seu bom senso, que lhe avisam das áreas em tua vida que você precisa ter cuidado e atenção. Eu estou falando para a gente aqui nessa noite que sabe aonde que cai. Eu estou falando para a gente aqui hoje que sabe exatamente qual é o ponto vulnerável da sua vida. Eu estou falando para a gente aqui nessa noite que sabe aonde é o seu ponto fraco. E por que você tem se exposto às áreas vulneráveis da sua vida? Fuja das coisas que o tentam. Fujam de situações que enfraquecem o seu caráter, o seu domínio próprio. Você pode planejar com antecedência e evitar situações que vão provocar tentações na sua vida. Por exemplo, não guarde doces no armário se você está fazendo um regime. Porque quem está fazendo um regime, se coloca um docinho no armário, está pertinho da sua área vulnerável, vai cair. Por exemplo, não passe madrugadas em frente a um computador se você tem problema com pornografia. Outra coisa, não ande com pessoas maledicentes, que você sabe que te influenciam para falar mal da vida de outras pessoas. Enfim, Efésios nos diz o seguinte: não dê lugar ao diabo. O que você precisa evitar então na sua vida? De que você precisa se livrar? Cuidado com quem você está andando e conversando atualmente. A Bíblia diz que as más companhias estragam os bons costumes. Gente, tem filhos aqui que foram educados dentro do parâmetro dos bons costumes, mas por causa da influência negativa de amigos, mas ele é tão bonzinho, ela é tão bonzinha. Hoje a sua vida está caminhando no sentido de um fracasso, de uma derrota, de uma perda tão grande, exatamente porque você está se deixando ser influenciado por pessoas que não deveriam influenciar a sua vida. Então cuidado com quem você está andando e conversando. Talvez você precise se manter afastado de algumas pessoas, inclusive se essa pessoa aqui for da igreja e estiver influenciando você negativamente, eu estou lhe dando autoridade para você se afastar dela. Se afaste dela. Ande distante dela, porque senão ela vai levar a sua vida para a destruição. Olhe para Deus e acredite nessa noite que você pode mudar. Não acredite no dito popular que diz: uma vez fracassado, sempre fracassado. Isso não é verdade. Talvez você diga: pastor, já tentei 15 vezes, 20 vezes. Ou você pensa que nunca será capaz de se controlar. Isso é um conceito errado. O fracasso no passado não significa que nunca será capaz de mudar. Porque eu já vi gente aqui, meu irmão, que fracassou no passado, que errou no passado, mas por causa da graça maravilhosa de Jesus, eles foram restaurados, eles foram curados, e hoje eles podem andar aqui nesse lugar com a sua cabeça erguida, porque Jesus os justificou. Eles foram restaurados.
você estivesse aqui no meu lugar, vocês iam ver a cara do povo. Com todo respeito. Tem muita gente incomodada nesse lugar. Mas o Espírito Santo vai te quebrar aqui nessa noite. O Espírito Santo vai quebrar a sua vida aqui para melhorar ela. Para melhorar a nossa vida. Como disse o pastor Rick Warren, você nunca será um fracasso até que você desista. O dia que você desistir, você vai se tornar um fracasso. Mas até que você não desista, haverá possibilidade de transformação e de mudança da história da sua vida. Em último lugar, eu aprendo também com Sansão que para não ser famoso pelo seu fracasso, deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. A mulher deu à luz um menino, aqui o verso bíblico, e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Olha aí, o Espírito do Senhor começou a agir nele, começou a agir na vida de Sansão. Sansão, assim como você, foi escolhido por Deus. Você foi criado por Deus para algo muito bom. Você foi criado por Deus para o melhor que Ele tem para te oferecer. Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas ele não deixou ser dirigido pelo Espírito, porque ele não teve autocontrole da sua própria vida, domínio próprio. E queridos, a linha mais triste de toda a história de Sansão é essa que eu encontrei nesse verso. Mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Você já pensou num homem sem a presença de Deus? Você já pensou num homem em que Deus não habita mais? Você já pensou no risco que esse homem corre, que essa pessoa corre, vivendo sem a proteção permanente do Espírito Santo de Deus na vida dele? É que nesse tempo aqui, queridos, o Espírito Santo, ele agia de forma transitória. Ele vinha sobre as pessoas e depois saía. Hoje o Espírito Santo trabalha de forma permanente na vida de todos aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. É triste, queridos, vermos isso muitas das vezes também em nossos dias. Ou seja, várias pessoas que podem ser promissoras, têm tudo para dar certo e trocam a presença de Deus por qualquer coisa. Tem gente trocando a presença de Deus, a habitação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, por um copo de cerveja, por um trago de cigarro, por uma noitada com uma mulher que talvez nem conhece. Tem gente trocando a presença de Deus por coisas inúteis, insignificantes. Além disso, que quando trocamos a presença dele por outra coisa, perdemos a sensibilidade de perceber que já não estamos mais debaixo da proteção de Deus. Há um conselho de Deus para nós. A Bíblia nos diz aqui em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas observe a sequência nesse verso, ela é muito importante, porque a vida é feita de sequências. O verso bíblico de Efésios 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então isso significa dizer que há uma briga dentro de nós. A nossa carne deseja o fracasso, o Espírito Santo deseja a vitória. A nossa carne deseja o que é ruim, o que é mal, o que é sujo, o que é imundo. O Espírito Santo deseja uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência. E no meio disso tudo está eu e você que precisamos tomar uma decisão.
Ou vamos ser controlados pelo Espírito ou pela carne? A Bíblia diz que eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que deseja. Mais lindo, queridos, de Gálatas 5,16 é que nesse verso bíblico nós temos uma promessa. A promessa é que você não satisfará os desejos da natureza humana se sua vida for dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você não vai ser conduzido pelos desejos da natureza humana. Observe que não diz que você não terá esses desejos. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas ainda vão ter desejos da carne, porque estão na terra, porque são humanos, mas não os satisfarão mais, porque habita o Espírito de Deus dentro da vida delas. E quem conduz a vida de alguém cheia do Espírito Santo não é a carne, mas é o próprio Deus, por meio do seu Espírito na vida da pessoa. Eu me lembro de uma história, já contei ela aqui, mas vou repetir. Que certa vez um índio entregou sua vida para Jesus. E o missionário foi no campo perguntar ao índio, entrevistar naquela tribo, esse índio, porque a vida dele foi totalmente transformada naquele lugar. E ele queria saber sobre a experiência de conversão com Deus. E aquele homem missionário chegou para aquele índio e disse o seguinte: me conte como você está. E ele disse: pastor, eu estou com uma luta enorme dentro de mim. E o pastor perguntou: mas como é essa luta? Ele disse: quando eu não tinha Jesus, dentro de mim tinha um cachorro preto, mau, ruim, que constantemente atacava as pessoas. Mas uma coisa interessante aconteceu, é que agora dentro de mim há um cachorro branco, dócil, simples, humilde, carinhoso. Mas tem uma coisa, pastor, que eu não entendo. Aí o pastor disse: o que é? É que há uma luta entre o cachorro branco e o cachorro preto. O missionário, ele sacou o que o índio queria dizer. Ele perguntou: nessa luta, quem é que tem vencido dentro de você? E o índio disse: tem vencido aquele a quem eu mais tenho alimentado. Na nossa vida, queridos, o cachorro preto representa essa natureza humana, maligna, que tem a tendência de levar a gente para o mal. E o cachorro branco representa a natureza de Deus, a pessoa de Deus, por meio do Espírito Santo. E o texto bíblico diz aqui para nós, o que nós lemos, que eles estão em conflito um com o outro. Porque a natureza humana deseja uma coisa e a natureza carnal deseja outra. Mas a grande pergunta que eu quero fazer a você aqui nessa noite é: quem é que tem vencido essa luta dentro de você? Tem vencido aquele que você tem mais alimentado? Se você tem alimentado a sua carne, a sua natureza humana, o que mais tem em você são coisas dessa natureza. Mas se nessa noite você deseja deixar que a natureza do Espírito Santo de Deus dirija a sua vida, você vai viver os melhores dias da sua vida aqui na terra. Eu quero concluir minha palavra dizendo: não seja famoso pelo seu fracasso. Você pode ser famoso pela sua vida de vitória, quando você receber o domínio próprio que vem da parte do Espírito.
Mas você precisa escolher isso hoje. Você precisa decidir agora quem é que vai continuar governando você. Deus, o Espírito dele ou a sua carne? Com Deus, você é mais que vencedor, inclusive sobre os desejos da sua carne. Com a carne, você vai ser reconhecido e famoso por uma vida de insucessos, infelicidades, incertezas, derrotas, fracassos e frustrações. Eu queria muito que você decidisse ser dirigido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o poder de mudar a sua vida hoje. Creia nessa verdade e tome posse dessa verdade de Deus para a sua vida. Quero orar com você. Abaixa a sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Também não me importa muito não. Mas eu tenho uma certeza e uma convicção no meu coração que ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Vem para cá, querida. Fica aqui do meu lado. Pastor, eu quero hoje ser dirigido e governado pelo Espírito Santo. Só existe uma maneira de fazer isso: entregando a sua vida, entregando o seu coração, se rendendo ao Santo dos Santos, se rendendo a Jesus, ao poder da cruz. Não adianta lutar contra a carne. Sabe por causa de quê? Porque a carne nunca melhora. Cada dia mais ela vai piorando. Ela vai piorando. Mas hoje Deus trouxe essa palavra ao nosso coração como um sinal de alerta, como um tempo de conserto, como uma busca de santidade, como uma busca por uma vida mais comprometida com Deus e com as coisas do seu reino. Há pessoas aqui muito mais reconhecidas pelos seus erros e fracassos. Seus filhos veem isso em você. Sua esposa, seu esposo, as pessoas que trabalham com você. Mas hoje Deus está lhe dando uma chance de conserto. Hoje Deus está lhe dando uma chance de você buscar uma vida de santidade, de temor e de obediência. Eu quero me dirigir a você que está aqui nessa noite, que só tem uma natureza que habita em você, e essa natureza é a natureza carnal. Você ainda não teve um encontro com Jesus. Mas talvez você chegou aqui nesse lugar e entendeu essa mensagem mais do que crentes que estão aqui que conhecem a palavra. Tem muita gente que ouviu essa palavra aqui hoje com uma pá na mão, quando deveria ouvir com uma enxada. Ouviram essa mensagem com uma pá, jogando para o lado, dizendo: essa é para fulano de tal, essa é para fulano de tal. Não, essa mensagem é para você e é para mim aqui nessa noite, para nós. Mas talvez você que entrou aqui nessa noite e ainda não teve uma experiência com Jesus, já tem frequentado essa igreja, deseja hoje ter um encontro com Jesus. Eu quero orar com você. Se abaixa a sua cabeça, em silêncio, você vai fazer a seguinte oração: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração para o Senhor nessa noite. Quero me render ao Senhor. Quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero ser não mais governado pelos meus impulsos carnais. Eu não quero ser mais governado
pelas minhas vulnerabilidades, minhas fraquezas. Eu não quero ser mais dirigido pela minha natureza humana. Eu quero me render totalmente, completamente ao Espírito Santo de Deus. Mas para isso, eu quero te receber nessa noite como o único Salvador e Senhor da minha vida. Para isso, eu confesso os meus pecados. Eu me arrependo diante do Senhor e eu entrego meu coração para Ti. Habita Espírito Santo na minha vida. Habita Espírito Santo no meu coração. Eu quero sair daqui hoje como uma nova pessoa em Cristo Jesus, que hoje é o meu Salvador. E a partir de agora em diante, será o Senhor, o governador da minha vida. É no nome dele que eu me entrego a Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero fazer um negócio diferente. Olha para cá, você que orou comigo. Você não precisa levantar sua mão, não. Nós vamos cantar uma canção agora. E no banco você tem esse cartão de decisão. E você que fez essa oração hoje, quer entregar a sua vida para Jesus, enquanto nós vamos cantar, você vai pegar esse cartão, você vai preencher esse cartão, e você vai entregar esse cartão ali na saída. Você vai fazer isso. E nós vamos estar entrando em contato com você para orar pela sua vida. Porque quem faz a obra nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. E eu creio no meu coração que há pessoas aqui hoje que estão se rendendo a Cristo Jesus. Enquanto essa música vai ser cantada, tem uma caneta à sua frente, tem um cartão de decisão, você preenche. Nós vamos cantar essa canção, você vai permanecer sentado e nós vamos no final estar orando, agradecendo a Deus por essa celebração.